Obrigado pela presença dos professores Fernanda Sobral, Edgar Rebouças, Felipe Saldanha e Roseli Fígaro. Agradeço também a Intercom pela possibilidade e apoio técnico em relação à realização desse evento, cujo título é Comunicação, Ciência e Democracia. A gente pede desculpas, a gente teve um problema técnico aí no início, já estamos ao vivo, então não reparem, por favor, esse quase making off que a gente teve alguns segundos atrás. A ideia é que cada um dos expositores tenha algo em torno de 15 minutos para fazer suas considerações sobre o tema, e depois a gente tem a oportunidade de discutir com, inclusive, as perguntas que virão pelo canal do YouTube. Peço, Felipe, você que está aí com mais condições técnicas do que eu, por favor, para você nos auxiliar em relação a isso. E a nossa ideia, então, seria iniciar o debate com a exposição da nossa querida professora emérita pela Universidade de Brasília, vice-presidente da SBPC, professora Fernanda Sobral. Por favor, a palavra é sua e, mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite. Bem, boa tarde a todas e todos. Como o título dessa mesa é Comunicação, Ciência e Democracia, diante desse título eu vou procurar contribuir falando como socióloga e não como comunicadora, né? Falando das principais condições para a produção científica, nelas destacando o papel da democracia e da comunicação. Minhas pesquisas e publicações, eu trabalho numa área que se chama Ciência, Tecnologia e Sociedade. Sempre abordaram as condições de produção do conhecimento como condições cognitivas ou intrínsecas ao próprio processo de conhecimento, por exemplo, a acumulação de saberes na área, a existência de um paradigma hegemônico ou de teorias em competição. Também como condições socio-institucionais, até certo ponto externas ao processo de conhecimento. Por exemplo, certas características do contexto econômico e político, políticas governamentais de apoio ou de restrição à produção, possibilidades de financiamento, criação de instituições, porém sempre observando que, de fato, essas vertentes não estão separadas, tanto que se pode falar de condições sociocognitivas. No que concerne às condições socioinstitucionais da produção científica, certas características mais gerais do contexto econômico e político influenciam a produção do conhecimento. A globalização e o capitalismo liberal reinantes favorecem, por exemplo, a dimensão econômica da política científica e tecnológica, que, por sua vez, influencia o fomento da ciência, da tecnologia e da inovação. Nesse caso, percebe-se a ciência é considerada como uma fonte de oportunidade estratégica e se requer protagonismo das universidades, das instituições de pesquisa e da ciência no crescimento das economias nacionais, quanto no incremento da competitividade dos países no contexto da economia global. Daí a ênfase na internacionalização da produção do conhecimento e na inovação tecnológica, pois a ideia predominante é ciência, tecnologia e inovação para a competitividade. Contudo, se você pensa num contexto de democratização da sociedade, se requer também não só a dimensão econômica, mas a dimensão social da ciência, tecnologia e inovação. Nesse caso, pensa-se a ciência e tecnologia para o bem-estar da coletividade, ou seja, no atendimento de necessidades locais e regionais, além das questões universais e globais. Aqui está presente a ideia de conhecimento em maior interação com a sociedade, tanto no atendimento de demandas sociais, como de transferência do conhecimento para a sociedade, no qual a divulgação científica e tecnológica
e a comunicação assumem um papel fundamental. Porém, ambas as dimensões que eu falei da política econômica e social devem estar integradas na política. Isso não quer dizer que todo pesquisador tenha que ver essas três dimensões. A política de apoio, de fomento, é que tem que considerar as três. Bem, porém, essas dimensões econômica e social devem estar integradas à dimensão propriamente científica, que significa a orientação da pesquisa a partir das fronteiras do conhecimento, ou seja, a valorização da ciência para o avanço do próprio conhecimento. Se essas condições políticas e econômicas, socioinstitucionais, como eu falei, influenciam a produção do conhecimento, é possível explicar o quadro de escassez de recursos para a ciência, tecnologia e inovação. Hoje, inclusive, está havendo uma mobilização em torno dessa questão dos recursos, né? Também é possível explicar as políticas de fomento restritivas atuais, como também a secundarização da dimensão social da política de ciência, tecnologia e inovação e, por sua vez, das ciências humanas e sociais e da ciência básica. Já que estamos num momento que eu já chamo há algum tempo de democracia rasurada ou mutilada e de hegemonia do capitalismo financeiro. Ontem, um relatório internacional mostrou como nossa democracia está rasurada. Só que eles dão indicadores todos corretos nesse sentido. Eu venho há um tempo já dizendo isso. Considera-se aqui democracia mutilada ou rasurada a partir das ideias de dois colegas, Schmitt e Zanotta, que afirmam não ser suficiente ter governantes representativos do eleitorado, pois uma democracia precisa governar. Ou seja, não é a eleição só que faz a democracia. O regime democrático precisa enfrentar de modo eficiente as crises e desafios apresentados pela sociedade, né, reduzindo-os a condições de governabilidade, repousando sobre as condições vigentes institucionais, sem medidas extraordinárias e perturbadoras. Além disso, a hegemonia do capitalismo financeiro, que durante o tempo ele esteve em acordo com a democracia e conviviam até certo ponto bem. No entanto, a democracia está correndo risco de ser profundamente emaculada pelos novos arranjos implantados no capitalismo financeiro hoje prevalentes. Como exemplo dessa política atual que privilegia a dimensão econômica, tivemos a portaria 1122/2020 do Ministério, que estabeleceu como prioritários os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovações voltado para as áreas de tecnologias estratégicas, habilitadoras de produção, para desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida. Depois de muitas críticas levantadas pelas entidades científicas, essa portaria foi reformulada, foi criada uma outra, 1329, porém, apesar de ter sido incluída na nova portaria a possibilidade de se apoiar projetos de pesquisa básica e projetos das áreas de ciências sociais e humanas, continuou a restrição que, desde que se encaixassem nas atividades prioritárias ali definidas, que eram projetos de desenvolvimento tecnológico. Mas essa ênfase na dimensão econômica já estava ocorrendo, embora hoje eu diria que está sacralizada, pois a partir do reconhecimento de que as ciências humanas sociais aplicadas ocupavam um lugar marginal nas políticas e programas de CTI e atendendo a demandas formuladas pela comunidade científica por meio do Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, a presidência do CNPq, em
2014, criou um grupo de trabalho para discutir com a comunidade e propor uma política de ciência e tecnologia para a área. De tudo isso que foi proposto, a questão da ética na pesquisa, formação de recursos humanos, financiamento, internacionalização, sugestão de temas prioritários, só foi realizado uma ação, que foi o diagnóstico da área, só, de todas as propostas feitas. Bem, continuando, porém, mesmo com essas condições econômicas e políticas restritivas, que não favorecem a nossa produção científica, ela tem se mostrado relevante durante a pandemia. Como explicar isso? Por quê? Sobretudo pelas condições que eu já me referi no início, cognitivas e socioinstitucionais. Há um problema sanitário e social de grande repercussão e uma competência acumulada na ciência, resultado de políticas de fomento anteriores e também dada a autonomia relativa do sistema de ciência e tecnologia no tempo e que possibilita uma certa continuidade institucional. Tanto a autonomia quanto a continuidade institucional são propriedades das instituições científicas que decorrem do tempo reivindicado pela ciência para produzir resultados e que, portanto, produzem em escalas temporais mais longas. No entanto, deve-se ter em conta também que a resposta que está em andamento se dá, então, a essa rede de instituições de ciência e tecnologia que se enraizou há décadas no Brasil. Assim, é graças a essa certa continuidade que, diante de um acontecimento extraordinário, como foi a pandemia da Covid-19, a resposta, por mais restrita que seja, ela foi dada. Pode-se, inclusive, aí eu vou destacar de novo o papel da imprensa, da comunicação, pensar numa recuperação da autoridade científica e da autoridade institucional da universidade, não pelo governo, mas enquanto locus de produção de conhecimento, essa recuperação da autoridade, ela se deu por parte da população e também devido à mídia. Nunca os cientistas tiveram tanto espaço para falar da ciência e usaram as redes sociais para a divulgação científica. Esse é um fato importante. Então, cada vez mais você vê a população se referindo a vírus, a vacinas diferentes. Então, questões que anteriormente não se falava tanto. Claro que não havia pandemia. Depois de inúmeras críticas sofridas pelos cientistas e pelas universidades públicas e instituições de pesquisa, associadas, por sua vez, a cortes de investimento, passa a se falar cada vez mais na ciência e a esperar muito dela. E ela tem dado resultados. Isso é o que se vê. Mas, além de verificar esses condicionamentos, eu queria chamar a atenção de uma outra questão. É importante também enfatizar como se dá o processo de formação de uma agenda de pesquisa, e aí eu vou me apoiar num texto de Silvia Costa, Maria da Conceição Costa, que ela trabalha sobre agenda de pesquisa, e ela diz: uma agenda de pesquisa pode ser definida como um conjunto organizado de ferramentas, teorias, metodologias, tecnologias, instituições, normas, padrões de comportamento, convenções, que regem a prática de produção científica em contextos históricos específicos e culturais específicos, delimitados por uma conduta de ação do cientista que é socialmente compartilhada por seus colegas.
Uma agenda de pesquisa está sustentada por uma densa rede de atores que moldam as instituições e o espaço material sobre o qual está sendo produzido conhecimento. Considera-se, assim, a formação de uma agenda de pesquisa como um empreendimento coletivo, em que a informação científica é produzida, é construída por uma intensa negociação entre atores que trabalham em contextos organizacionais previamente estabelecidos. Se uma agenda de pesquisa é, portanto, um fenômeno social que pressupõe uma dinâmica propriamente coletiva, orientada por valores da comunidade de pesquisa, mas que pode incorporar, olha as demandas sociais que eu falei lá na frente, mas que pode incorporar interesses de outros grupos sociais, se constitui também num empreendimento político. Por representar a natureza do trabalho científico, seus critérios de avaliação, suas normas e estrutura institucional, uma agenda de pesquisa expressa um mapa dos atores e das relações entre prática científica e o mundo material. Assim, a produção do conhecimento científico, além de ser condicionado por questões políticas, econômicas e institucionais, que eu falei no início, se dá também por um processo permeado por disputas e negociações entre a comunidade de cientistas e outros atores interessados, ou seja, por um processo político. Nesse sentido, mesmo com as condições adversas que temos hoje, que eu me referi, precisamos também enfrentar o desafio de inventar um futuro possível, mostrando que sociedade queremos e como a ciência e a comunicação podem contribuir para essa sociedade que queremos. Eu diria, eu tenho falado isso muito, eu não ando acreditando em nada da atualidade. Se a atualidade nos oprime, o futuro nos pertence. Por essa razão, eu acho que agora devemos pensar no futuro a partir dessa competência acumulada que eu percebo na ciência e que não pode ser desperdiçada por falta de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, eu agradeço demais ao professor Fernando Paulino por estar aqui levantando essas ideias e com os professores Edgar e a professora Roseli, e, além disso, com Felipe Saldanha também. Então, eu agradeço a vocês todos, e é isso. Palmas. Muito obrigado, professora, pela aula, pela sistematização dessas ideias tão importantes para esse debate. Certamente vão inspirar as reflexões que vão ser feitas a partir de agora. E aí eu pediria, então, para dar continuidade à nossa exposição inicial dos palestrantes, que o professor Edgar Rebouças, diretor de Relações Internacionais da Intercom, falasse a seguir. Pode ser, professor, por favor? Tá bom. É um desafio falar logo depois da professora Fernanda, mas tudo bem, vamos tentar aqui complementar e trazer algumas colaborações para esse debate. Primeiro, parabenizar a Socicom e também, junto com a SBPC, de a gente sempre provocar esses debates, porque, como disse a professora Fernanda, no mundo de desinformação, o que tem ocorrido a partir dessa pandemia, talvez o que possa ficar de bom dessa pandemia, é que a gente passou a falar muito mais, né? A gente passou a ter muito mais eventos, a gente tem, às vezes, no mesmo dia, reuniões e um evento seguido do outro e tudo online. Assim, tomara que isso acabe logo, que a gente volte a se encontrar e sair depois e bater papo e trocar nossas ideias, mas isso potencializou também que mais pessoas tivessem acesso a
a isso que a gente pode discutir aqui, que antes estaria restrito a um congresso e que não se, ou esperaria alguns meses para sair nos anais, num livro, numa revista científica e tal. E a gente está tendo a possibilidade de fazer uma vulgarização científica dentro daqueles elementos da comunicação científica, de levar a uma popularização maior de um debate que antes estaria muito restrito ao mundo acadêmico. Mesmo que tem poucas pessoas assistindo agora, aqui, ao vivo, se fosse no auditório teriam mais pessoas, mas isso tudo vai ficar disponível depois no YouTube, mais pessoas podem acessar, nossos estudantes podem acessar depois. Outro dia eu fiquei surpreso com um debate que eu fiz a mediação com os colegas da área da educação aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, sobre questões de escola. O pessoal da área de educação, um debate sobre racismo na escola e um outro sobre educação do campo. E na hora tinham lá 50 pessoas assistindo no YouTube, e outro dia eu fui entrar assim para colocar, tinha 23 mil pessoas assistiram o debate sobre educação do campo. Aquilo que, se tivesse sido num auditório, teriam simplesmente aqueles 50, 60 estudantes ali, nossos orientandos, os alunos que a gente levou da aula, mas 23 mil pessoas tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. Então, algumas coisas a gente pode guardar dessa pandemia, mas esse tema de democracia, ciência e comunicação, juntos num título só, né, nos fustiga muitas coisas. Primeiro, para a gente pensar esse conceito abstrato que é a democracia, né? Então, desculpa, a professora Fernanda, é da área de sociologia, então, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, a senhora me corrija, professora. Mas, assim, um dos conceitos que eu gosto muito de usar, assim, além do Norberto Bobbio, que eu consulto muito, mas tem um do cientista político Robert Dahl, do americano, que ele faz aquele critério de poliarquia para falar o que é necessário para se ter uma democracia, né? Não basta ter aquilo do representante eleito, como a professora falou, eleições livres e constantes, o direito a se candidatar, a autonomia associativa, mas ele coloca nesses 6 critérios dele 2 que nos tocam diretamente. Um é a liberdade de expressão. Então, não há democracia sem liberdade de expressão. E o outro critério que ele coloca não há democracia sem acesso à informação de forma autônoma. E que essa informação autônoma, fora dos circuitos, tem que ser fruto de políticas públicas. Então, a democracia tem que incentivar que haja meios alternativos de acesso à informação, e não só os meios oficiais. Então, dos 6 critérios do que vem a ser uma democracia, do Robert Dahl, em seus vários níveis de democracia, suas várias diferenças, o que ele chama de poliarquia, 2 dos critérios estão ligados a gente, da comunicação. Então, a gente tem um papel muito importante nessa discussão, mas se a gente pensar, trazendo para o caso brasileiro, né, de que nos nossos 521 anos, né, desde da invasão dos portugueses aqui, talvez antes a gente tivesse modelos de democracia com os indígenas até mais avançados, mas com a chegada dos portugueses aqui, se a gente for pegar, a gente ficou 308 anos sem nenhum tipo de comunicação, proibidos de ter comunicação. Exatamente, 308 anos, até a chegada da família real em fuga, né, de Napoleão, era proibido fazer comunicação no Brasil. E era proibido fazer ciência no Brasil também. Qualquer tipo de ciência que fosse feita no Brasil era bruxaria, ia para a fogueira. Qualquer comunicação que fosse feita no Brasil, a pessoa era presa. Então, era completamente proibido. Então, a gente esquece dos nossos 521 anos da chegada dos portugueses, 308 anos. Depois a gente teve um reinado em fuga, a gente teve um primeiro império que também depois veio embora para Portugal, depois um outro segundo império, a gente teve um golpe com 2 marechais assumindo, aí tivemos um período aí de democracia logo depois do golpe dos marechais ali da chamada República. Aí depois a gente teve outra ditadura,
do Getúlio Vargas. Depois teve um outro marechal que foi presidente, que era o ministro da guerra do Vargas, o Dutra. Aí depois voltou o Vargas, não, mas agora Vargas era um democrata. Não, era o mesmo Vargas, né? Só que 4 anos depois. Depois a gente teve um período de interdição, depois teve a ditadura, aí tivemos aí uma redemocratização e mais recentemente a gente tem o capitão com seus generais. Se a gente for pegar no total aí dos 521 anos da chegada dos portugueses, se for contar, nós tivemos 81 anos na história do Brasil de democracia. É menos do que a idade da minha mãe. Então, assim, minha mãe viveu mais do que o tempo de democracia que o Brasil, de democracia, mesmo contando que tivemos vários governos autoritários, conservadores aí no meio, e uns 3 ou 4, 2 ou 3 mais progressistas e que tentaram, e que trazem a comunicação como um dos fatores que pode colaborar nessa democracia e que a ciência é associada. O que a gente viu com essa pandemia foi exatamente isso, a necessidade de a sociedade discutir a comunicação, ou porque teve que ter acesso à comunicação, tivemos que ter uma disseminação de comunicação maior, por mais que a partir do governo tentava-se impedir qualquer tipo de comunicação que fosse sobre a pandemia e tal, ou desinformar. Tivemos mais acesso à ciência, mais necessidade da ciência, uma maior valorização do público, do serviço público, né? Aquelas várias pessoas que criticavam a saúde pública, o SUS é um horror, não sei o quê, mas foi todo mundo lá botar o braço para tomar a vacina de $10, né, de graça, e todo mundo passou a valorizar a pesquisa na universidade pública, porque a gente não viu universidades privadas, algumas, né, aqui ou ali, se apresentarem com grandes projetos de pesquisa para essa situação. Então, a ciência, a comunicação e a democracia passaram a reocupar um pouco dessa agenda, como a professora Fernanda também, mas não faz parte da agenda de pesquisa ainda. A gente está muito patinando, definindo as nossas pautas futuras, e um evento como esse ajuda muito nisso, mas eu acho que é um momento exato para que a gente reflita sobre essa necessidade de uma maior conjunção entre a comunicação, a ciência e a democracia, como sendo 3 pilares indispensáveis para o avanço da sociedade. E aí, o avanço da ciência também, eu lembro sempre que algumas entidades internacionais similares à SBPC se chamam Sociedade para o Avanço da Ciência, porque é sempre pensando na ciência para frente, na ciência do que tem e para lá. E a comunicação tem um papel muito importante nisso. Mas não só a comunicação como processo. A comunicação, nós como pesquisadores, nós como cientistas da comunicação, né, apesar de alguns colegas de outras áreas continuarem nos classificando como uma subdisciplina da sociologia, professora, mas nós temos já alguns parâmetros de cientificidade bem sólidos, já há algumas décadas, e as ciências da comunicação têm muito a colaborar com isso também. E muito tem aparecido com essa discussão, que apareceu mais recente, da tal da desinformação, né? Muitas pessoas ficaram surpresas. Mas olha só, o Trump começou a fazer fake news. Não, as ciências da comunicação já discutem essa desinformação há muitíssimo tempo. Um dos primeiros estudos da nossa área, né, nesse século passado, que foi um sociólogo, inclusive, que fez, que é o Lasswell, lá nos anos 20, quando ele foi analisar a propaganda da Primeira Guerra, ele falou: a propaganda da Primeira Guerra foi para contar mentiras, para dar desinformação. Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha usavam a desinformação como técnica de guerra para vencer o inimigo. E a ciência política usa muito isso. A propaganda política foi utilizada, a desinformação. E ao longo das décadas, muitos estudos sobre a desinformação, infelizmente, até alguns para como utilizar a desinformação em favor
do seu assessorado, do seu político e tal, mas a gente tem um questionamento sobre a desinformação já de muito tempo, até antes do Lasso, assim, uma das primeiras teses de doutorado que se tem registro sobre jornalismo, que ela de 1690, professora Fernanda, lá na Alemanha, um historiador foi pegar os jornais da Alemanha daquele período e ele identificou: os jornais contam mentira. Os jornais trabalham com a mentira. Os jornais gostam de contar mentira porque as pessoas se divertem com a mentira. As pessoas confundem com a ficção. E isso é desinformação. E aí o que acontece na sociedade atual? Mentira dá dinheiro, né? Os fluxos informacionais nas grandes redes, as grandes redes não estão, as plataformas estão um pouco se lixando se é verdade ou se é mentira. Eles ganham dinheiro com o fluxo. Verdadeiro ou mentiroso, eles ganham com a quantidade de acesso. E as ciências da comunicação já vêm discutindo isso há muito tempo. Então, o que tem aparecido é que nós da comunicação temos muito a colaborar. Colegas da área de saúde vieram beber nas ciências da comunicação que a gente pode colaborar. Nós temos vários grupos de estudo na Intercom, na Compós, na SBPJ, nas nossas várias associações que são ligadas aqui à Socicom, a gente trabalha com essas questões específicas da desinformação já há muito tempo. Então, não é nada novidade, como alguns tentaram aparecer. E isso é um grande resgate que a gente tem que fazer, de a comunicação como ciência contra a desinformação, que, aliás, esse é o título do próximo congresso da Intercom, em setembro do ano que vem, é exatamente esse: as ciências da comunicação contra a desinformação, para mostrar que esses processos já são discutidos há muito tempo e que eles têm que entrar na pauta e continuar na pauta da pesquisa. De que colegas de outras áreas, de várias outras áreas, podem continuar contando conosco para colaborar com essas pesquisas. Então, o que eu queria deixar aqui como colaboração da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação é essa possibilidade de avançarmos e não de ficarmos só patinando. E concordo plenamente com a professora Fernanda quando ela resgata esse conceito de agenda de pesquisa. Eu acho que é nosso papel aqui sugerir agendas e pautas de pesquisa, até como possibilidade para que as agências de fomento, quem dera as agências de fomento voltem a pensar na educação e na ciência como se devia, mas que essas agências de fomento passem a investir nesse tipo de pesquisa, nessa pesquisa que leve ao avanço da compreensão desses fenômenos que tanto atrapalham a sociedade. Nós não vivemos numa sociedade hoje, infelizmente, da pós-verdade, como alguns estão dizendo. Nós estamos mais caminhando para uma sociedade da pré-verdade, né? Da sociedade das crenças, do mito. Né? Vale mais... Não chegou o iluminismo ainda, né? As pessoas preferem continuar acreditando nos mitos e nas crenças do que aquilo que a ciência já comprovou. Lógico, a ciência pode falhar, pode mudar, mas a gente está aqui para garantir o avanço da ciência e de mão dadas com a SBPC e com a Socicom. Muito obrigado, professor Edgar. Certamente surgirão questões e propostas a partir dessas considerações que o senhor faz. A gente passa agora a palavra à nossa querida presidenta da Compós, professora Roseli Fígaro. É sempre uma honra estar perto da senhora, mesmo que remotamente. Por favor, professora. Muito obrigada, Paulino, você é sempre muito gentil. Eu agradeço a oportunidade, cumprimento todos os colegas da Socicom, essa nossa federação tão aguerrida e tão cheia de iniciativas que acompanham os grandes debates desse momento. Eu agradeço também estar aqui com a minha colega, recente colega, com quem eu tenho muita admiração, a professora Fernanda Sobral, ao meu velho companheiro Edgar Rebouças, né? E com o jovem Felipe Saldanha da ABEP Educom, um grande pensador também e ativista da causa da educomunicação. Então, como na situação de presidenta da Compós, eu vou me dar o direito de fazer algumas reflexões aqui
a partir, então, dessa proposta, né? Comunicação, ciência e democracia. De que ciência nós estamos falando, de que democracia nós estamos falando, de que comunicação estamos falando. Vou aproveitar os ganchos que me deixaram os amigos que me antecederam, não é? A fala da professora Fernanda também situando o capitalismo financeiro e o que significa isso, esse enfrentamento em relação à ciência, a um programa de pesquisa de ciência. E também pegar o gancho do Edgar para falar da importância da comunicação e desse espaço das ciências da comunicação para pensar o nosso tempo, para pensar, inclusive, a própria democracia. Então, a minha tese é o seguinte, que a comunicação, hoje, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né, a comunicação hoje é o eixo estruturante da lógica do capitalismo plataformizado e financiarizado. A comunicação é aquela condição humana de interação entre os sujeitos, que cria as identidades, que constrói subjetividades e que constrói laços sociais e, portanto, instituições que permitem a civilização humana. E a comunicação é também o conjunto dos aspectos das ferramentas e das técnicas e das tecnologias que expandem essa potência humana, que é da interação, da relação. Bom, o que eu estou querendo dizer é que, ao longo da sua história, o capitalismo vem se apropriando do conhecimento, da produção científica e da produção científica que permite os fluxos, o transporte, a interação de informação e a interação humana de forma cada vez mais cabal e eficiente. Se nós refletirmos sobre o que significou, não é, o trem, o automóvel, e o que significou o cabo do telégrafo, o que significou o rádio, o que significou o cinema, a fotografia, enquanto potencialidades humanas da comunicação, não é? Transformadas em técnicas e tecnologias, e foram apropriadas, inclusive, em primeira mão pelas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial precisou muito, não é? Do motor, do rádio, do telégrafo e tudo mais. E por aí vamos. Então, na era em que estamos, no momento em que estamos, das tecnologias digitais, da plataformização das empresas a partir das lógicas digitais, o que se intensificou foi a apropriação dessa potência humana de comunicação, transformando essa potência em dados agora negociáveis, o que o Edgar chama dos fluxos que monetizam, não é? Então, a lógica do capitalismo plataformizado e financiarizado é transformar em dados toda a subjetividade humana, subsumindo, desde essa fala que está aqui, da minha face, da minha expressão, do que você produz de conteúdo, digitando, de foto, imagem, enfim, e trabalhando com isso para diversas formas, desde para a saúde, para a educação, para a publicidade, sobretudo, para novos negócios e também para pesquisa científica. Então, a chamada ciência de dados. Então, nós vemos hoje que o termo comunicação, que nós reivindicamos, né, ciências da comunicação, e que algumas áreas não menosprezam essa nossa reivindicação de também produzirmos conhecimento científico, a comunicação é o eixo estruturante da situação contemporânea do capitalismo, nas formas de organização
da sociedade, veja o que acontece com as instituições, com a escola, com a família, com o partido, com o sindicato, com o Estado propriamente dito, a partir dessas lógicas da plataformização. Os dados hoje do nosso país, eles não pertencem mais ao nosso país. Não é? Os termos de uso de uma plataforma como o Google, Facebook, que estamos usando, não é? Do Zoom, etc., pertencem aos termos de uso que nós assinamos lá, e não mais às lógicas da Constituição Federal. As leis brasileiras não são mais capazes de deter os oligopólios e a governança sobre esses dados, sobre as nossas vidas, sobre os negócios que se faz. Desde aquele trabalhador que usa o aplicativo para ganhar a vida, até o médico que vai fazer uma cirurgia, não é? Mediado pelo computador. Então, e o cientista que está produzindo o seu conhecimento, também mediado por essas lógicas das plataformas. Então, nós, de fato, temos um problema central, que o eixo da comunicação estrutura essa sociedade e que nos faz refletir sobre que ciência é essa e que democracia é essa. Né? Como tão bem colocou o Edgar. Não é? Que democracia é essa? Se nós temos condições em termos de meios técnicos que possibilitam a maior interação, como nós vimos no período da pandemia, a expansão dessas capacidades da solidariedade, né? Por que isso precisa ser capturado e monopolizado apenas por alguns? Por que esses recursos eles não podem voltar, inclusive, para financiar a ciência, para financiar a educação, para financiar jornalismo, para financiar a cultura? Não é? Então, eu acho que nós temos, do ponto de vista da produção científica, que deslindar os mecanismos de funcionamento dessas lógicas estruturantes das plataformas e de seus algoritmos, porque são elementos fundamentais que perpassam o nosso bem-estar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos alunos e que estruturam, vamos dizer assim, as relações de poder. Vejam a importância das redes sociais na virada das eleições no Chile. Não é? Então, o que aconteceu no Chile, nós temos que também analisar isso do ponto de vista qual o papel, não é, das redes sociais, de uma rede como o Facebook, na organização da publicidade, da propaganda endereçada, não é, da desinformação e tudo mais. Então, são questões muito importantes que eu acho que precisam fazer parte da nossa agenda de pesquisa, com um compromisso de que a ciência não seja a tecnociência, que não seja a ciência da meritocracia e da concorrência, mas seja a ciência da solidariedade, de fazer avançar as pessoas, o nosso país. Então, eu comungo plenamente com o que coloca a professora Fernanda, em termos de que nós temos um desafio muito grande em olhar para o futuro, em pensar, né, em nos engajarmos nesse futuro, um futuro que é possível, porque nós temos, sim, uma reserva, um conjunto muito valoroso de pesquisadores e de uma população muito valorosa, e que eu tenho certeza de que, bem endereçados todos nós, com uma pauta voltada para os interesses, não é, do nosso país e da maioria da população, nós certamente conseguiríamos construir um futuro melhor. E nós temos que olhar para essas lógicas com muita preocupação, essas lógicas que eu digo da oligopolização via as plataformas, não é, que monopolizam o conhecimento, elas trabalham com o conhecimento de ponta que está sendo produzido. E isso nos preocupa muito e tem sido uma reserva para esse capitalismo que de democracia não tem nada. Muito obrigada.
Obrigado, professora Roseli. Aplausos aí nossos, né, em relação às suas considerações. E, na sequência, temos a oportunidade de ouvir Felipe Saldanha, que aqui nesse nosso debate representa a BP Educom e também, de certa maneira, né, Felipe, todo o campo já antecipado pela Roseli de pesquisa, ensino e extensão em educomunicação, uma atividade tão importante, tão relevante, conectada ao tema desse debate. Por favor, Felipe. Obrigado, professor Fernando. Boa tarde aos colegas, a todo mundo que está nos assistindo. Professora Fernanda, professora Edgar, professora Roseli. É uma honra, uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre esse conjunto de temas tão importante em meio à terceira jornada de mobilização em defesa da ciência da SBPC. E eu queria abrir a minha fala ressaltando a importância de, nessa luta, nessa mobilização pela ciência e pela democracia, a importância da articulação em rede, como uma forma de reunirmos esforços. Então, se hoje a ABP Educom, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, tem a oportunidade de estar aqui integrando, participando, ajudando a pensar sobre o tema do debate, é em função das articulações em que a gente conseguiu se inserir. E aí, nesse sentido, eu reforço, né, o quanto para nós é oportuno integrar a SOCICOM, integrar a própria SBPC. A gente também integra o Fórum das Humanidades, que foi citado aqui também na fala dos professores, e eu queria também rapidamente, né, falar um pouco sobre outros espaços importantes que a gente ocupa, e eu falo desses espaços como uma forma de ilustrar, de colocar aqui exemplos práticos, né, que evidenciam como articulações conseguem fazer com que a gente comece a ver mudanças na realidade. Então, nesse sentido, outros grupos que eu queria destacar e que a gente integra são, em primeiro lugar, a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que é coordenada pela professora Ana Regina Rego, da Federal do Piauí, e o professor Edgar, que está aqui com a gente, ele também está na coordenação de pesquisa da RNCD, desenvolvendo um trabalho muito importante com o pessoal. E a RNCD, ela tem uma característica de envolver atores muito diversificados. Então, tem lá observatórios, tem universidades, grupos de pesquisa, agências de fact-checking, projetos sociais, revistas acadêmicas, é muito diverso, já conta aí mais de uma centena de iniciativas que estão associadas, todas elas buscando, de diferentes maneiras, combater o chamado mercado da desinformação e criar, de certa maneira, uma reação, nas palavras da professora Ana Regina, uma onda contrária ao movimento da desinformação. E a ABP Educom está presente também nessa rede. Outro espaço também que a gente integra, e que tem tudo a ver aqui com o tema do nosso debate, é o Pacto pela Democracia, que é uma iniciativa da sociedade civil que reúne tanto cidadãos em geral, quanto organizações, quanto atores políticos, todos eles voltados para a defesa da institucionalidade democrática e da Constituição, e isso é operacionalizado também de uma maneira muito diversa, por meio de campanhas, por meio de eventos, notas públicas, projetos, oficinas e assim por diante. E, por fim, além desses dois exemplos nacionais, para também dar um exemplo internacional, a gente tem a Aliança de Alfabetização Midiática e Informacional da Unesco, que também é um espaço muito diverso, com centenas de organizações espalhadas ao redor do mundo, e que tem se constituído num fórum muito relevante para discussões envolvendo comunicação e educação, porque se trata, né, de uma agência das Nações Unidas com mandato para discussão do tema, que tem conseguido reunir muitos atores, que tem publicado
documentos muito importantes. Então, recentemente foi divulgado aí, já está na segunda edição, um currículo de alfabetização midiática e informacional, voltado especificamente para balizar o trabalho de professores e formadores de políticas públicas ao redor do mundo. E a Unesco, ela tem conseguido, dentro desse guarda-chuva da alfabetização midiática e informacional, reunir movimentos, cada um com a sua especialidade, movimentos também que, apesar, né, dessa diversidade, tem um propósito, uma sinergia em comum, que a partir das pesquisas e das práticas em comunicação, atuar para uma alfabetização, para uma educação midiática, em geral, nas várias formas como a gente pode compreender a educação midiática. E aí, feito essa constatação, essa listagem, né, de algumas dessas práticas, dessas articulações, eu queria rapidamente aqui também, para agregar ao debate, trazer algumas reflexões, talvez um pouco mais teóricas, né, a respeito do papel que a comunicação ela pode exercer na interface com a educação, que eu acho que é um aspecto importante também para a gente pensar dentro desse debate sobre comunicação, ciência e democracia, e que já foi adiantado pelos professores que já falaram aqui conosco. Então, a professora Fernanda, por exemplo, ela colocou que a pandemia ela acabou, de uma certa maneira, talvez reforçando a autoridade da imprensa e da academia. Então, como que a gente pode assegurar ou tentar fazer com que esse reforço de autoridade ele seja continuado, ele seja sustentado? E eu acho que a resposta passa por algo que o professor Edgar falou rapidamente, mas que está ligado com a popularização da ciência e com a educação, de modo geral. Então, nesse sentido, eu queria trazer um pouco sobre o que nós, da Educomunicação, entendemos como papel dos pesquisadores e dos profissionais de comunicação na interface com a educação para o fortalecimento da democracia. E aí, eu acho que, resumidamente, a gente pode pensar em 3 eixos de como pode acontecer essa colaboração entre comunicação e educação. O primeiro eixo é no sentido de que a comunicação ela pode contribuir, e aí quando eu falo comunicação, eu estou pensando nas ciências da comunicação e também nas suas práticas, né? Não só a própria imprensa, mas as outras formas de expressão comunicativa. Então, eu acho que a comunicação ela pode contribuir para superar uma visão tecnicista de mundo e de educação. A gente viu aí, ao longo da pandemia, além de todos os imensos desafios de saúde, o ambiente escolar, o ambiente da educação formal, ele também passou por desafios muito sérios, no sentido de que, de repente, todo mundo passou a ter que fazer ensino remoto e se adaptar a essa realidade de uma forma muito dura e que envolveu muito sofrimento e que agravou muitas desigualdades. E o que a gente percebe é que quando se discute como essas desigualdades no acesso à educação poderiam ser combatidas, dependendo de quem sugere essas soluções, a resposta ela pode acabar passando por um viés muito técnico ou por um viés de que a tecnologia já resolveria, que basta você fornecer equipamentos melhores para professores e alunos e com isso já teríamos a situação contornada. E as nossas discussões na comunicação, elas mostram que esse raciocínio, ele é um raciocínio superficial, porque não basta a gente pensar na dimensão puramente instrumental da tecnologia. A gente precisa pensar na tecnologia um passo além, na tecnologia como parte integrante de um processo de comunicação, de um processo que envolve não só
a dimensão midiática, que está aí envolvida com a questão da linguagem, mas também a própria dimensão do contato humano, a dimensão humana, das relações humanas. E a educomunicação, ela sempre busca pautar o debate público muito nessa linha do ecossistema comunicativo, de que é importante a gente pensar não só na dimensão de aparelhos e de equipamentos, mas também de como está sendo essa relação entre professores, alunos, a comunidade do entorno, os pais. E aí, quando a gente fala, né, quando a gente passa a discutir relações, elas estão inseridas num contexto maior, num contexto macro, que envolve você combater a própria desigualdade social, que envolve você ter oportunidades de geração de renda para todos, que envolve ter uma educação que atenda desde das creches até o ensino de jovens e adultos. Porque sem essas condições mínimas de dignidade social, qualquer discussão sobre a educação, ela fica empobrecida. E eu acho que a comunicação, de certa maneira, ela pode contribuir para pautar o debate nesse sentido, porque a gente começa a sair daquela dimensão puramente técnica, daquela dimensão de que basta você pegar todos os professores e aplicar uma formação, e todos eles vão passar a fazer EAD, e a escola do futuro é a escola online, é a escola na tela. Quando a gente começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo, eu acho que a discussão ela começa a ficar mais sustentada, mais complexificada, e o olhar da comunicação acho que permite a gente discutir isso com mais propriedade. Então, um primeiro eixo seria esse. E pelo tempo, né, eu estou tentando assim resumir para a gente não se alongar muito, mas outros dois eixos, resumidamente, então, né, que dando continuidade a esse raciocínio, eu acho que a comunicação ela também pode contribuir para uma educação que ela está diretamente ligada com os direitos humanos, e aí retomando a parte de democracia do nosso debate, né? A educomunicação ela se baseia fortemente no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é justamente o artigo que fala sobre liberdade de opinião, de expressão e de comunicação. E é com base nos direitos humanos e também nos movimentos que surgem na educação popular, na comunicação alternativa, que a educomunicação se desenha, porque são processos educativos que não surgiram no ambiente escolar, que surgiram nos espaços de educação informal. E dentro desses espaços há uma preocupação muito grande com o protagonismo juvenil, com uma forma horizontalizada e democrática de relação entre adultos e jovens, a ideia de que todos são aprendizes, todos podem aprender uns com os outros. Então, essas noções, que são muito caras para a educomunicação e que surgem nesses movimentos populares de comunicação e educação, elas acabam sendo muito valiosas quando a gente pensa numa educação cidadã, numa educação para a democracia, e elas podem ser aproveitadas, elas podem influenciar o próprio ambiente da educação formal, a própria estrutura curricular do ensino básico. E, então, nesse sentido, eu acho que também que o olhar da comunicação é um caminho para que a gente pense numa educação que perpasse por esses pontos. O olhar comunicacional e o olhar da educomunicação conseguem trazer para o ambiente escolar essa discussão, e a gente tem exemplos práticos muito bonitos até. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem o projeto Imprensa Jovem na rede municipal de ensino, em São Paulo capital, que é um projeto que se baseia nos pilares da educomunicação e que busca trazer a questão do protagonismo juvenil para dentro da sala de aula, por meio de produções midiáticas que são feitas pelos próprios alunos.
e que depois são compartilhadas com a comunidade do entorno e com a sociedade em geral. E aí, finalizando, um último eixo que eu gostaria de destacar é a importância do pensamento comunicacional no combate à desinformação e no combate à desinfodemia. Porque, como a Unesco já apontou, e a OMS também, a desinformação que está relacionada à pandemia é um tipo específico e ainda mais grave de desinformação, porque é a desinformação que mata, é a desinformação que ela, por si só, é um problema de saúde pública. Então, é por isso que a Unesco propõe esse termo de desinfodemia, e eu acredito que a educomunicação, em específico, e a comunicação em geral, elas também podem contribuir muito para o combate à desinfodemia. Uma coisa muito interessante que a gente vê nos projetos de educomunicação é que os jovens, quando eles produzem o seu próprio conteúdo, esse conteúdo ele pode servir como uma espécie de contra-ataque, porque no momento em que o aluno ele produz um vídeo que vai explicar a importância das vacinas, que vai explicar como o vírus realmente se dissemina, o que é eficaz e o que não é eficaz no combate a esse vírus, quais são os cuidados a serem tomados. O jovem que entende isso e que produz um conteúdo sobre isso, aquele conteúdo ele vai ser colocado para circular nas mesmas redes, nos mesmos espaços em que circulam peças de desinformação. Então, é a oportunidade de você ter um contra-ataque e de ter um contra-ataque que ele é produzido por crianças e jovens. E a gente sabe que, muitas vezes, um material que chega feito por uma criança é diferente de um material que chega feito por um adulto, porque a criança, ainda dentro do senso comum, tem aquela coisa de ela ser, na falta de uma palavra melhor, mais pura, mas o fato é que as pessoas elas recebem aquela mensagem muitas vezes mais desarmadas até. Então, assim, esse é só um exemplo, entre vários que a gente poderia colocar, de como essas produções midiáticas feitas pelos jovens, elas podem ter um efeito muito benéfico, muito positivo, muito eficiente nessa luta contra a desinformação. Além de outras questões, né? Os próprios processos comunicacionais e processos jornalísticos, eles contribuem muito, até mesmo dentro da própria pedagogia, eles estimulam a curiosidade. Você trabalhar métodos de apuração também é uma forma de você trabalhar métodos de descobrir o mundo, e o mesmo vale para a ciência. Assim, os métodos científicos eles têm que ser debatidos e estudados à exaustão dentro da escola, porque o aluno, ao ter contato com esses métodos, ele vai ter contato com formas confiáveis de entender o mundo, de entender a realidade, e esses métodos vão instrumentalizar esses alunos a fazerem uma leitura crítica do seu mundo, da sua realidade. E leitura crítica de mundo, que é também um conceito tão caro para a educomunicação. Então, eu fecho aqui a minha contribuição, né, tentando trazer para o debate a importância da educação dentro dessa temática de comunicação, ciência e democracia, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e me sentindo muito honrado de estar em meio a professores tão representativos para o nosso campo. Muito obrigado. A honra também é nossa. Obrigado, Felipe, pela apresentação, pelas propostas que você sistematiza e que certamente inspiram SPPC, Socicom, Intercom, Compós e outras associações científicas a pensarem como articularem ainda mais atividades relacionadas à comunicação, educação em comunicação, que se chamava antigamente, né, de educação para e pela mídia, enfim, e tantas sistematizações que o Brasil, ao longo desses anos, conseguiu desenvolver e estabelecer diálogos com o mundo em relação a elas, que são tão caras para essa nossa reflexão sobre comunicação, ciência e democracia. Eu, de minha parte, queria também fazer alguns aportes relacionados a essa temática, fortalecendo
essa compreensão relacionada à importância das instituições científicas e acadêmicas, de que essa ideia de atuação em rede, a exemplo do que a gente está fazendo aqui, e de reuniões sucessivas que temos, né, apoiadas pela SBPC, que é o nosso grande guarda-chuva, né, para a promoção da ciência do Brasil, mas também por outras instituições científicas, são essenciais no fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão em todas as áreas, não apenas na comunicação. Então, acho que a minha primeira contribuição é estimular com que as associações e os seus pesquisadores continuem em contato, ainda mais nos próximos meses e na agenda que certamente estará à nossa volta, né, relacionada à definição de candidaturas e apresentação e reflexão de propostas associadas a políticas públicas para a educação, para a ciência e para a tecnologia, e também, claro, né, as políticas públicas mais diretamente associadas à comunicação como uma área setorial. Eu também queria dizer que é muito importante que as entidades científicas continuem atuando ombro a ombro, até por conta dessa questão política, mas também por um dado bastante significativo que a professora Fernanda tinha falado logo no início desse nosso debate, né? A necessidade de um monitoramento, acompanhamento constante do orçamento destinado à ciência, tecnologia e inovação no nosso país. E essa agenda tem sido muito importante para as associações que compõem a SBPC e demandam, né? Eu acho que é importante reforçar isso aqui também, um envolvimento significativo dos filiados às associações para o fortalecimento de atividades relacionadas à reversão de cortes que vêm sucessivamente acontecendo no nosso país. Eu também acho que é importante frisar, num debate sobre comunicação, ciência e democracia, a importância do diálogo entre as instituições para a promoção da cooperação e articulação de editais, de ações conjuntas, intersetoriais, e até conversava hoje mais cedo com o Edgar, a necessidade que temos constante de definição de parâmetros para alocação de recursos para pesquisas e atividades de ensino e extensão com impulsos e impactos globais, mas também para fortalecer algumas atividades de âmbito regional e até local, né? Acho que as associações científicas têm desenvolvido esse trabalho no Brasil, balizado a distribuição de recursos e fomentado também a ciência em diversos espaços do nosso território, não apenas nos grandes centros e nas cidades com instituições mais bem estabelecidas. Agora, para além desses comentários mais relacionados à ciência em si, eu acho que é essencial, numa data como essa, fazer algumas ponderações sobre a democracia, termo que está inserido no título desse nosso evento, porque eu acho que a gente tem vivido um paradoxo cientificamente, professora Fernanda, professora Roseli, bastante interessante, mas politicamente bastante preocupante, porque eu acho que se, por um lado, nos últimos anos houve a definição de normas e de políticas públicas associadas à transparência, à prestação de contas, ao acesso à informação, né? Semana passada, por exemplo, a gente celebrou os 10 anos de criação da Lei de Acesso à Informação, uma norma que contou com uma mobilização significativa do campo, né, da comunicação. Por outro, eu acho que tem surgido, tanto no plano macro político quanto no plano micro político, algumas tentações e tentativas de restrições. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente conversava no Congresso da Intercom, com a presença da professora Fernanda, a necessidade de promoção da liberdade de cátedra, né? E tem havido preocupantes situações no âmbito do ensino superior e também do ensino fundamental, né? Recentemente, em Salvador, aconteceu uma situação bizarra, não tem, acho que outra palavra, né? De uma professora indicar um livro a partir, né, de eventos sucessivos com perfil didático e com perfil educacional, que depois sofreu uma punição, né, uma demissão em função dessa situação, a partir da mobilização de pessoas que se sentiram ofendidas com a obra. Eu acho que esse exemplo ele demonstra situações que têm ocorrido de ruídos e de tentativas de restrições que merecem a nossa atenção nas instituições científicas, e eu agregaria a essa dificuldade de liberdade de cátedra e de liberdade de expressão, parafraseando também uma preocupação que Edgar tinha manifestado, o crescimento que eu vejo nas instituições de ensino de práticas autocráticas, né? Ou seja, de práticas que têm tentado concentrar o poder nas mãos e nos teclados, para não dizer nas canetas, de gestores. Recentemente, dentro da minha universidade,
tenho acompanhado e participado de algumas mobilizações que me parecem também bizarras a favor de que as atas das reuniões tenham o registro do que foi debatido, assim, algo que eu achava que com o processo de democratização já teria sido superado, digamos, até porque no âmbito da UNB nós tivemos algumas transgressões bastante significativas aos direitos humanos, tema de um relatório que foi produzido pela Comissão Anísio Teixeira, que está disponível online. Então, me preocupa que alguns colegas tenham embarcado numa ideia de que os documentos não tenham que retratar, por exemplo, o que é debatido nas reuniões, que tenha ali uma reflexão sobre o contraditório, né? O que parece, na minha visão, e a gente pode debater isso, algo que fortalece essa perspectiva que tão bem elencou a professora Fernanda, associada à democracia mutilada ou à democracia rasurada, dentro de situações de micropoderes que, para terminar, juro, para me conter aqui no tempo, acho que vão dialogar diretamente com dificuldades associadas à comunicação científica, porque eu tenho sido repetitivo, desculpe, sobretudo, Roseli, porque já me ouviu falar sobre isso, mas eu acho essencial que as instituições de educação superior desenvolvam mais ações voltadas para a promoção da divulgação científica, da comunicação científica, do diálogo com a sociedade, e deixem um pouco de lado nos seus portais, né, que são os seus grandes cartões de visita, seus grandes espaços de interlocução com a sociedade, a dedicação e a atenção quase que majoritária a atividades administrativas e protocolares das universidades. Eu queria fazer mais um convite a quem nos assiste aqui, sincrônica ou assincronicamente, para que haja um esforço para estimular com que as instituições de educação superior utilizem os seus instrumentos, seus sites, seus canais de rádio, de televisão, para, darem visibilidade a algumas atividades administrativas importantes, mas que majoritariamente utilizem os seus canais para falarem de comunicação em ciência e de educação, de popularização do conhecimento e fortalecimento da democracia, criando espaços mais próprios para a sua comunicação interna. E, nesse sentido, queria propor, né, e ouvir até a professora Fernanda sobre a possibilidade de a gente levar isso à frente, que as instituições, as associações científicas, né, capitaneadas pela SBPC, que honrosamente vem a UNB para desenvolver sua próxima reunião científica 21 anos depois, né, professora Fernanda, da última oportunidade que tivemos aqui na capital federal de acolher a reunião anual. Eu queria verificar se a SBPC não toparia, junto com a Socicom, não é pegadinha não, viu, professora Fernanda, a gente pode fazer isso com o tempo, mas de SBPC, e Compós, Socicom, Intercom, a BPEducom e outras associações, a gente poderia desenvolver um documento com algumas recomendações relacionadas à comunicação pública e à divulgação científica, acho que para estimular com que esse debate acontecesse nas universidades. Recentemente eu participei de um grupo de trabalho, né, com o professor Nelson Preto, que tratou de umas questões mais amplas relacionadas à comunicação no âmbito da SBPC, mas eu acho que em relação à divulgação científica, à comunicação científica, à promoção da ciência e da democracia, me parece essencial que as instituições de educação superior recebam algumas orientações, algumas sugestões, algumas recomendações, algumas propostas, né? E que a gente, Felipe, também deixa aí uma sugestão, que a gente também pense na possibilidade de criar algum tipo de manual para a comunicação escolar nos tempos contemporâneos, né? A gente tem feito, a partir de alguns projetos de ensino, pesquisa e extensão aqui no Distrito Federal, algumas ações com escolas, e realmente eu acho que há uma necessidade ainda maior de interlocução com o ensino fundamental e ensino médio para desenvolvermos essas atividades e, com isso, retroalimentarmos e renovarmos, né, muitas das nossas práticas curriculares e de ensino, pesquisa e extensão dentro das instituições de educação superior. Para ser bastante conciso aqui na minha exposição e já passar a fala para os colegas, né, queria, então, ouvir, professora Fernanda, poderia dizer algo em relação a isso, aos movimentos que a SBPC tem feito nessa direção, e aproveito para já também ler aqui alguns comentários que chegaram em relação ao debate. Ana Beatriz Tuma, ótimas falas, é uma grande oportunidade de conhecimento estar neste evento. Isabel Augusto também concorda, diz que muito bom, debate necessário. Otávio Velho faz aqui uma referência à excelente audição, né, em acompanhar a fala da professora Fernanda Sobral, e tivemos também a intervenção de Helena Málaga, dando boa tarde e dizendo que realmente esse debate é atual e necessário, parabenizando a todos pela organização do evento. Então, faria aqui além dos agradecimentos, né, eu acho que a gente poderia ouvir, então, a professora Fernanda, na sequência Edgar,
Roseli e Felipe, tratando aí de algumas propostas de encaminhamento nesses últimos minutos que nós temos nessa reflexão. E se você estiver assistindo assincronicamente, né, já não mais ao vivo, esse debate, quiser depois dialogar com a gente, além desse chat ao vivo, a gente tem o e-mail paulino@unb.br à disposição, paulino@unb.br, para depois fazer com que as mensagens cheguem aos nossos palestrantes. Professora Fernanda, por favor. O microfone acho que tá mutado, professora. Primeiro, eu gostaria de dizer que Felipe, quando ele se referiu ao grupo, né, que é uma iniciativa que é associada de vários grupos visando combater o mercado da desinformação, ele deu um exemplo típico de uma agenda de pesquisa construída, como eu me referi, com vários atores, né? Esse foi, ou seja, você deu o exemplo do que eu falei, mais teoricamente, talvez. Foi muito bom nesse sentido. Bem, sobre a proposta que me faz o Fernando sobre a SBPC, no ano passado, mas foi justamente no período eleitoral, a SBPC ela promoveu vários seminários, debates sobre, vamos dizer, sobre direitos humanos, eu acho que teve também sobre comunicação, e foi até publicado, né, políticas públicas, eu acho que eu tenho até aqui, daqui a pouco eu vou pegar para dar fazer políticas públicas para um novo Brasil na realidade. Foi publicado, eu acho que se poderia, viu, Fernando, eu vou fazer a proposta à diretoria, justamente as associações que são associadas à SBPC, que tem a ver com comunicação, poderia fazer um seminário de propostas, mesmo que não seja para corrida eleitoral, seja pensando no futuro. Eu atualmente penso no futuro. Como eu digo, presente, eu acho que eu não estou mais com força diante do presente, então eu penso no futuro. Então, eu acho que seria interessante, eu vou fazer a proposta, e claro que poderia ser aproveitado como proposta para um novo governo que venha a acontecer. Bem, então é isso que eu tenho a dizer, vou fazer a proposta, e eu acho interessante que sejam as sociedades, justamente, que trabalham na área de comunicação, que são associadas à SBPC, que possam elaborar esse documento, fazer um seminário, elaborar o documento, e aí nós divulgaríamos, né, conjuntamente, né? Essa é uma proposta muito interessante, que eu acho. Obrigado, professora. Edgar, concorda com a proposta? Intercom poderia participar? Tem algumas outras sugestões, aproveitando essa nossa mesa tão qualificada? Por favor. Com certeza, a Intercom, com seus mais de 1.000 associados, pesquisadores do Brasil inteiro, tem todo o interesse em participar e até de sugerir que a gente amplie esse escopo da agenda de pesquisa, que a gente estabeleça alguns temas de pesquisa, e não apenas ficar na expectativa do que, assim, possibilidade de políticas públicas para o avanço da ciência. Porque se a gente for depender desse governo ou do que venha para que vá restabelecer o que a gente já teve um dia de possibilidade de progresso da ciência, como é o nome da SBPC, a gente vai ficar sempre à míngua de uma sociedade ou de um grupo político ou de pessoas que não querem a ciência, não querem o avanço da ciência, ao contrário, querem acabar com a ciência, querem acabar com a educação e assim por diante. Então, talvez a gente pudesse fazer aqueles posicionamentos de resistência, quase de guerrilha, como em períodos obscuros da nossa história, de que a gente teve que buscar apoio fora do país.
né? Na época da ditadura, para ter informação, a gente tinha que ouvir a rádio BBC, tinha que ouvir a rádio Vaticano, tinha que ouvir a rádio França, porque as rádios brasileiras a gente não podia confiar. Para fazer pesquisa, os pesquisadores brasileiros tinham que ir para o exterior, tinham que se exilar. Então, talvez a minha sugestão aqui é de que a gente busque parcerias com organismos internacionais constituídos de Estado, como Unesco, Organização dos Estados Americanos, e fundações mesmo de fomento, fundações privadas, fundações públicas, para que a gente possa fazer pesquisas daquilo que não podemos mais ficar esperando a boa vontade do político da vez que vai estar ocupando o CNPq, o Ministério de Ciência e Tecnologia, a CAPES ou o MEC, ou a Presidência da República. Independente de ser de um governo reacionário, fascista ou um governo progressista. Então, para que a gente saia dessas amarras e busque essa resistência, esse apoio nas agências de fomento internacionais. Legal, obrigado, Edgar. Boa sugestão. Professora Roseli, como vê essas possibilidades de articulação e até de utilização dos documentos já produzidos anteriormente, né? Levando em conta não só as contribuições que a SBPC sistematizou, mas também, e a Compós tem essa preocupação, até as atas da Compós, né? Até as reflexões e debates que aconteceram e que envolveram os representantes de programas de pós-graduação, não acha? Por favor. Eu acho que a proposta é muito boa, sobretudo porque nos permite, enquanto associações da área da comunicação, mostrarmos, não é, a nossa especialidade. E se encontrarmos amparo também na SBPC, eu acho que isso potencializa essa nossa atividade. Eu sou fico muito olhando positivamente para isso que você diz sobre como as universidades podem já, sem fazer grandes movimentos, só utilizando os seus próprios veículos, não é? Potencializarem, eu estou usando muito essa palavra, porque eu acho que é isso mesmo, a comunicação da produção científica que se faz nas universidades, né? Com espaços, inclusive, lúdicos e tudo mais. Quer dizer, eu acho que nós temos, sim, possibilidades de nos reunirmos e produzirmos, né, um documento ou algumas ideias, né, que possam orientar todos aqueles que queiram, até mesmo os nossos próprios sites, né, nossos próprios veículos de comunicação. Também acho que isso seria importante, um espaço da SBPC que pudesse dar visibilidade a essa temática, porque me parece ainda que há uma visão, e aí eu concordo plenamente com o Felipe, uma visão muito instrumental do que é a comunicação, né? A comunicação só serve para fazer chegar algo, né? Quando nós sabemos muito bem, por conta das pesquisas, por conta do conhecimento produzido, que a questão da comunicação é muito mais complexa do que um cabo, não é? Como de um telefone, de um fio elétrico que transmite informação, né? O interruptor informa, né? Com energia para ligar e desligar a luz. A comunicação não é isso, né? A comunicação é outra coisa. Eu acho que também é importante nós manifestarmos e mostrarmos essa compreensão, porque ainda me parece que mesmo os nossos colegas de outras áreas da ciência veem a comunicação como uma propedêutica, né? Então, eu acho que seria um momento importante para abrir essa discussão. Obrigada. Obrigado, Rô. Não quero ser indelicado, mas como eu acho que a sinceridade também é um instrumento educativo, científico, tecnológico, social, professora Fernanda,
Eu gostaria de compartilhar aqui uma história preservando as pessoas que estavam numa reunião que eu participei recentemente e na qual a gente discutiu o orçamento da universidade. E aí, em determinado momento, uma colega falou, professor, mas eu não entendo por que o senhor está reclamando, o pessoal da comunicação hoje tem muitas possibilidades de orçamento e vocês podem sim fazer parcerias importantes com organizações empresariais. Eu falei, podemos, mas que tipo de organização? Poxa, acabei de ler que o fake news está movimentando bilhões de dólares no mundo, por que vocês não entram nesse mercado para conseguirem promover fake news e arrecadarem recursos para as atividades que vocês fazem na faculdade de comunicação? Então, desculpa o testemunho assim, mas aqui você... que você está me falando, eu não quero acreditar nisso, eu acho que você está contando uma história da carochinha, porque é muito triste, é muito triste. Não, mas é real, Roseli. É que esse ruído que você falou, ele é real, assim, em relação à descompreensão, já que a gente falou de desinformação, né? A incompreensão que muitos colegas têm em relação ao campo, ou vendo apenas como atividade meio, que é majoritário, ou achando que é algo intencional da parte dos comunicadores, a manipulação, o ruído, que o Edgar falava desde o século 16, para não falar até antes, né? Então, eu acho que também esse tipo de documento, professora Fernanda, amparado pela SBPC, pode nos auxiliar também nessa interlocução com outros colegas, né? Porque eu sei que tem sido um esforço significativo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência promover a comunicação entre as entidades científicas, né? E isso acho que é mais importante do que o ruído que, por vezes, ainda existe entre nós. Felipe, você que trata tão bem de questões ligadas à comunicação e educação, como ver essas ideias que surgiram e também essa possibilidade de um pouco mais de recomendações, orientações, enfim, potencialidades, parafraseando a Roseli, para a comunicação escolar. Como é que vocês, no âmbito da ABP do CON, nos seus trabalhos de consultoria e pesquisa, têm tratado disso? Por favor. Bom, primeiramente, quero reforçar que a ABP do CON tem todo o interesse de se engajar, se envolver com a Socicon e com a SBPC nessas propostas que foram colocadas, né? E acho que foi levantado aqui a questão, por exemplo, de as universidades, elas nem sempre conseguirem aproveitar os espaços virtuais que possuem para comunicar suas pesquisas junto ao público. A gente tem, acho que algumas exceções, por assim dizer, alguns bons exemplos no Brasil de instituições como a própria USP, a Federal de Uberlândia, a UFO também tem um trabalho nesse sentido, um portal de notícias específico só para divulgar o que é produzido dentro da universidade, mas eu acho que sim, isso tem que ser ampliado, isso tem que ser incentivado. E essa história que você colocou, professor Fernando, realmente é absolutamente inacreditável. E eu fico pensando que acho que, de certa maneira, o nosso desafio é que a gente tem, numa primeira instância, a necessidade de combater a desinformação, de restabelecer a verdade, por assim dizer. Mas, numa segunda instância, a gente tem um desafio que é de alfabetização mesmo, de alfabetização midiática, de alfabetização científica, e que aí envolve uma dimensão da educação que ela, para usar um termo que está até na moda por muitos profissionais, o lifelong learning, a educação para toda a vida, mas eu acho que essas são habilidades que a gente realmente tem que trabalhar, que talvez elas se perdem na discussão que costuma equivaler educação a currículo, a escola, e a gente realmente precisa resgatar essa dimensão de uma alfabetização que envolva a sociedade, e eu acho que as sociedades científicas em geral, e mais especificamente as da comunicação, elas podem contribuir muito para isso. E só para te responder, professor Fernando, com relação especificamente ao universo da escola, a gente percebe que realmente há uma demanda, uma necessidade muito grande por parte dos próprios educadores, ao mesmo tempo que eles estão sempre muito sobrecarregados, e eu acho que a gente tem que reconhecer e tem que fazer o necessário elogio, mesmo nas circunstâncias mais inadequadas,
a gente vê aí os professores se mobilizando e tentando, né, superar todos os desafios técnicos e humanos, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode normalizar isso, a gente tem que exigir melhores condições de trabalho, e essas melhores condições de trabalho passam por uma qualificação do espaço escolar e da sociedade em geral. Então, assim, é um desafio imenso, mas que a gente não pode realmente deixar a peteca cair. E na ABP Educom a gente tem tentado trabalhar com a publicação de e-books que a gente oferece no nosso site com acesso aberto. A gente tem tentado promover alguns cursos online e agora, né, com o arrefecimento da pandemia, a gente também espera voltar a oferecer cursos presenciais, mas a gente sabe que há críticas, por exemplo, mas as publicações elas estão sendo voltadas a um público muito acadêmico e de fato, é algo que a gente quer corrigir, a gente quer alcançar no nosso portal de publicações um público que não seja só acadêmico, que também seja um público leigo, que seja um público do ambiente escolar, né, todas as fases. E então acho que o desafio passa por aí, de não só a BP Educom, mas as sociedades científicas elas conseguirem furar a bolha, se comunicar com um público que vai além da academia, da universidade, se comunicar com o público da escola, se comunicar com o público geral. E, da nossa parte, a gente está, assim, mais do que à disposição e mais do que comprometidos e interessados em, né, estabelecer aí uma parceria com Socicom e SBPC, para, quem sabe, a gente pensar, como você colocou, professor Fernando, que seja um guia, ou que seja um curso, ou que seja até um projeto maior. Temos todo o interesse de transformar isso em realidade, sim. Já fica aí esse desafio assumido aí por nós. Legal. Obrigado, Felipe. Eu posso fazer uma observação? Claro, professora, a gente vai passar para as observações e considerações finais, começando com a senhora, e mais uma vez agradecendo por tudo. Eu já me despeço para poupar o tempo. Bem, é o seguinte, e como eu estava com isso na cabeça, que foi políticas públicas para o Brasil que queremos, que foi da última, e aí um dos tópicos é democratização da comunicação. Mas o que eu queria dizer é que tem duas coisas que eu acho interessantes que estão aqui na pauta. Eu, na realidade, só respondi pensando em termos assim, de políticas para um novo governo. No entanto, tem uma outra proposta que está aqui, que eu acho muito importante também fazer um guia, uma cartilha, um documento para as universidades, porque eu acho que essa comunicação pública da ciência tem que começar nas universidades. O que acontece? A comunicação nas universidades, elas divulgam. Então, Fernando ganhou um prêmio, lá e vai, Fernando Paulino ganhou um prêmio, tal, aí se fala do trabalho de Fernando. Bárbara Freitag faz 80 anos, Bárbara Freitag, entendeu? Mas eu acho pesquisas em andamento e resultados de pesquisa têm que começar a ser divulgados pelas próprias universidades. Então, eu estava muito voltada para isso aqui, que eu acho que é importante, mas não acho que é só isso. Eu acho que tem essa outra dimensão que eu considero também muito importante. Sim, professora, sem dúvida alguma, até trabalhos de conclusão de curso, dissertações, doutorados, né, pesquisas em andamento, tem um mundo de possibilidades, né? Acho que esse desafio é muito relevante para nós, a começar, estou completamente de acordo, pelas universidades. Quer completar, professora? Não, só isso. Tá, obrigado. Professor Edgar, suas considerações finais, professor, por favor. Eu reforço aqui a honra e a felicidade de poder estar junto da professora Fernanda, da professora Roseli, do Felipe, de você, Fernando, e, mais uma vez, colocar a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares, frisar muito bem isso, estudos interdisciplinares da comunicação, que a gente reúne e agrega, congrega pesquisadores de todas as áreas, à disposição da sociedade. Mas que nossos pares
das outras áreas também nos acolham como pesquisadores, como cientistas, produtores de conhecimento para o avanço da ciência, não simplesmente como ferramenta, não simplesmente como meio. Nós somos muito conteúdo também, né? E muito longe daquilo que McLuhan falava, que o meio é a mensagem, né? Nós somos meio e somos mensagem, temos muito a colaborar. Então, que a SBPC possa explorar muito esse arcabouço enorme de pesquisadores que nós temos, das dezenas de programas de mestrado e doutorado que a professora Roseli é a presidente da Compos, e das quase centenas de cursos de comunicação que nós temos, com formação para o mercado, mas com formação cidadã também, para a comunicação, que a gente possa ajudar na transformação da sociedade. Muito obrigado, professor, pela presença e pelo apoio da Intercom a esse evento, né? Fica aqui também nosso agradecimento ao professor Juliano Domingues da Silva, ao Eugênio Nascimento, que produziram essa atividade. Peço desculpas mais uma vez pelo comecinho, que a gente teve ali alguns problemas técnicos, mas conseguimos revertê-los e dar continuidade à nossa atividade. Professora Roseli, é sempre um prazer ouvi-la, por favor. Eu quero colocar a Compos, né, a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação, à disposição dessa frente nova de luta que vamos encarar assim, porque fazer pesquisa nesse país é luta, né? É luta, que estamos aqui tirando, não é? Eu acho que o apoio da SBPC e a abertura da SBPC para essas reflexões, para essa contribuição que nós poderemos dar, será muito importante. E veja, reunir pessoas amigas próximas é sempre sair com um projeto de trabalho. Isso me anima muito, não é? Porque quando a gente se junta com pessoas das quais a gente não gosta, né? Dos inimigos, a gente sai, oi, ninguém sai com tarefa, com projeto, mas quando junta dois amigos, a gente sempre sai com um projeto novo, com desafios novos, e eu acho que é isso mesmo, esse futuro que Fernanda fala, né, e que brilha o olho da gente e que nos faz mover moinhos, né? Então, eu acho que a comunicação, ciência e democracia são os elementos fundamentais de que o Brasil e que o povo brasileiro tanto precisa para sair desse obscurantismo que nos amedronta, que nos assola, né? São milhões de desempregados, milhões de famintos, milhões sem escola, e é vida jogada no lixo, né? É exatamente isso. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, nós temos que, sim, nos mobilizarmos dentro das nossas possibilidades, com a contribuição de cada um, mesmo que seja uma contribuição, não é, que pareça pequena, mas ela é sempre muito relevante, né, para que a gente possa fazer comunicação, democracia e ciência, né, e ciência para a democracia. Muito obrigada pela oportunidade, Fernando, e agradeço a Socicom e todos os colegas da Intercom que possibilitaram esse evento. Obrigado, professora Roseli. Sigamos em contato, estabelecendo cada vez mais relações entre Compos e Socicom. Felipe, a gente também sai daqui com mais trabalho, né? Roseli já tinha antecipado. Eu acho que é essencial, talvez que a gente até, nas discussões do Conselho Deliberativo da Socicom, pense em fazer desse projeto o livro que a gente gostaria de ter para o ano que vem, né? Já que a ideia era justamente, professora Fernanda, ter uma publicação sobre o futuro da comunicação, talvez, né? Estou pensando em falando em voz alta aqui, ter que consultar os colegas da diretoria da Socicom, uma ideia como essa seria suficiente para dar conta do que a gente tinha inicialmente pensado. Felipe, obrigado mais uma vez pela participação e a palavra é sua, por favor. Obrigado, professor Fernando. Como a professora Roseli bem colocou, né, o ambiente aqui é propício, é fértil para que a gente pense nesses projetos e a gente confia que será muito frutífero e que muita coisa boa vai nascer daí, dessas articulações. Em nome da BP Educom, eu agradeço a você, professor Fernando, pelo convite, pela oportunidade. Cumprimento aqui a professora Fernanda, professor Edgar, professora Roseli. É uma honra, uma satisfação enorme ter conversado com vocês.
E finalizo colocando que eu acho que, na medida em que a gente evidencia a função social da comunicação e o nosso papel para o fortalecimento da ciência e da democracia, a gente acaba legitimando a própria existência do nosso campo de pesquisa. É isso, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Com isso a gente encerra, então, a nossa atividade de hoje sobre comunicação, ciência e democracia. Gostaria de, mais uma vez, de agradecer as pessoas que acompanharam ao vivo. Se você acompanhou depois e tem alguma pergunta, algum comentário a fazer, alguma sugestão, por favor, envie e-mail para paulino@unb.br, que eu faço depois chegar tanto a professora Fernanda, quanto a professora Roseli, o professor Edgar e o professor Felipe. A gente interrompe essa atividade aqui e espera que você possa também, né, participar do próximo evento organizado por uma das associações científicas que compõem a Socicom. Até a próxima.